repórter da história. Edição extraordinária com o mais completo noticiário e as mais vibrantes reportagens de como nasceu a muito leal e heróica cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. E atenção para esta notícia que passamos a divulgar em primeira mão. Lisboa, setembro 1502. De regresso de uma expedição pela terra de Santa Cruz, o capitão português André Gonçalves informou a reportagem que foi descoberta a foz de um grande e caudaloso rio que, por ter sido avistado no dia 1º de janeiro deste ano, foi batizado como Rio de Janeiro. Vamos transmitir diretamente de uma praia do Rio de Janeiro, onde já se encontra um de nossos companheiros neste dia 31 de julho de 1531. Soldado, que deseja? Eu queria entrevistar o governador Martim Afonso de Souza. É fácil. Ele está ali acompanhando os arremates de um bergantim. Ah, muito obrigado. Governador Martim Afonso de Souza. Às suas ordens. Afastemo-nos daqui, do contrário, mal conseguirei ouvi-lo. Construção naval, governador? Exatamente. Estamos há 3 meses no Rio de Janeiro e nesse estaleiro improvisado construímos 2 bergantins de 15 bancos. O trabalho está quase terminado. Como daquela casa de pedra à beira do riacho. E a viagem, governador? Tem sido difícil. Saímos de Lisboa com 2 naus, um galeão, 2 caravelas e ao todo 400 homens. El Rei determinou realizar severa missão de patrulhamento, colonização e conquista de novas terras. E a tripulação? Excelente. Eu e meu irmão Pero Lopes de Souza estamos satisfeitos com ela. Gente voluntária. A atração maior para as inscrições foi a afirmativa de que rumávamos ao Rio da Prata. Rio da Prata, governador? Exatamente. Se puder, tentarei instalar gente ali e depois alcançar as terras centrais, serra acima, para chegar a esse legendário e misterioso Peru que os espanhóis buscam pelo outro lado. Ouro? Ouro, prata e pedras preciosas. Olhe nesta direção. Sim. Vê aqueles 4 homens estendidos na areia? Sim. Eles regressaram de uma exploração de 2 meses a fio por essas montanhas adentro. Trouxeram-me estes cristais depois de percorrer 115 léguas, das quais 65 sobre aquela serra gigantesca. E não se perderam? Não. Um chefe selvagem tratou-os muito bem e acompanhou-os do interior até aqui. Juram que encontraremos ouro e prata. Governador, eu gostaria que informasse aos nossos ouvintes a sua idade. Tenho a idade do descobrimento do Brasil. 31 anos. E meu irmão, Pero Lopes, que comanda uma das naus, é bem mais moço do que eu. Muito obrigado, governador Martim Afonso de Souza. Sua permanência no Rio de Janeiro neste ano de 1531 ficará marcada pela instalação do primeiro estaleiro de construção naval. Boa viagem e que seja feliz no Rio da Prata. Évora, janeiro 1533. Pero Lopes de Souza acaba de chegar a esta cidade a chamado do rei de Portugal. Falando à imprensa, o capitão Pero Lopes de Souza disse do Rio de Janeiro: A gente dali é como a da Baía de Todos os Santos, ou mais gentil ainda. Toda a terra do rio é de montanhas e serras muito altas, e nunca vi água tão boa como a do Rio de Janeiro. Vá ao Rio da Prata e volte rico. Excepcional oportunidade para homens de coragem. Se você é um deles, inscreva-se hoje mesmo na expedição de Alonso de Cabrera, em Toledo, Espanha. 1 ano de pagamento adiantado. Basta ser marinheiro, ou saber manejar qualquer arma, ou falar a língua dos índios, ou conhecer metais preciosos. Garantimos pensão às famílias dos que morrerem. Participação nos lucros.
Não esqueça, há um lugar na nossa nau à sua espera. E note bem, não são exigidas referências nem folha corrida. Vá ao Rio da Prata e volte rico. Covilhã, Portugal, 23 de junho de 1547. Um sacerdote jesuíta foi vítima dos amigos do alheio. Roubaram-lhe o guarda-sol e ele foi forçado a caminhar 3 léguas sob escaldante calor, chegando à cidade em péssimas condições físicas. A vítima, de 30 anos de idade, não apresentou queixa às autoridades. A reportagem é apurou tratar-se do senhor Manuel da Nóbrega. E atenção, atenção! Hoje, 17 de dezembro de 1548, em Almeirim, o rei de Portugal centralizou o poder no Brasil, submetendo o país ao comando único do governador de 45 anos, Tomé de Souza. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes pelo atraso com que vamos irradiar diretamente de Almeirim a leitura por um porta-voz de Sua Alteza Real, o Rei de Portugal, de alguns dos 41 artigos que compõem as instruções entregues agora ao governador nomeado. Alô, Almeirim, Portugal. Pode completar a ligação. Alô, Almeirim. Providenciando a mudança da capital do país de Salvador para outro local. Proibir que se use no Brasil brocados e sedas. Tirar as terras de quem não as aproveitou. Incentivar a construção de navios. Não permitir que se penetre do interior sem licença. Providenciar para que, pelo menos em um dia da semana, haja feiras nas capitanias. Fixar os preços das mercadorias. Evitar guerras escravagistas, a não ser as licenciadas pelo governo. Conceder todas as facilidades para o fabrico de navios com mais de 130 toneladas. Combater a especulação do pau-brasil e... Alô, alô. Pedimos mais uma vez desculpas aos nossos ouvintes pela interrupção na irradiação diretamente do Palácio Real de Almeirim. Alô, alô, Almeirim falando. Atenção! Vamos ouvir agora algumas palavras de Sua Alteza Real Dom João III, Rei de Portugal. Atenção! E para isso torna-se necessário que o fortaleçamos. Tenho inteira confiança em Tomé de Souza. Ele saberá servir-me com a diligência e cuidado com que até agora tem me distinguido. Que assim seja, para a maior glória de Deus e grandeza de Portugal. Lisboa, dezembro 1553. Um desenho do Rio mandado ao rei pelo governador do Brasil, que agora termina seu mandato, Tomé de Souza, chegou há pouco às mãos de Sua Alteza Dom João III. Da região cobiçada pelos franceses, afirma em carta El Rei o Sr. Tomé de Souza. Tudo o que dela disser, da sua beleza e utilidade, é pouco pelas graças que tem. E quem quiser que invente e pinte o melhor e o mais bonito rio do mundo, porque não será mais bonito que o Rio de Janeiro. E prossegue o governador Souza. Parece-me que Vossa Alteza deve mandar fazer ali uma povoação honrada e boa. Porque nesta costa não há mais rios em que entrem os franceses, senão este, chamado de Janeiro. E tiram dele muita pimenta, e só num ano dali tiraram 50 pipas. E tirariam quantas mais quisessem, porque dão nos matos e da melhor qualidade, como Vossa Alteza deve ter sido informado. E termina Tomé de Souza fazendo dramático apelo para que se povoe e se arme o Rio de Janeiro, acrescentando textualmente: E não demore Vossa Alteza em fazer isto. Se eu não fiz no Rio uma fortaleza este ano, foi por ter pouca gente e não me parecer inteligente espalhá-la por tantas... Hoje, 10 de novembro de 1555, uma expedição francesa composta de 600 homens, sob o comando do vice-almirante Nicolau Durand de Villegagnon, ocupou o Rio de Janeiro. Falando a reportagem logo após um banquete que reuniu franceses e índios tamoios, o vice-almirante Villegagnon afirmou que está lançada a semente da França Antártica.
E atenção, porque vamos falar diretamente do Rio de Janeiro. Boa tarde, senhores ouvintes. Vamos levar ao ar a palavra do senhor Durand de Villegagnon numa rápida entrevista. Vice-almirante, satisfeito com a missão? É cedo ainda. Mas depois de 4 meses de viagem, senti-me recompensado com a acolhida que me deram os índios. E a sua missão aqui é oficial, é? É uma indiscrição de sua parte a qual me recuso a responder. Basta que saiba que meu senhor, Henrique II, cedeu-me 2 navios artilhados e uma chalupa de mantimentos, além de 10.000 libras para custeios das despesas de instalação. Insistiria, almirante, se me permite, perguntando-lhe se a tripulação foi alistada pelo governo. Não. Nós recrutamos a maioria dessa gente na escória dos portos e nas prisões. Deixamos o porto francês por 2 vezes. E outras tantas tivemos que voltar vítimas do mau tempo. Isso foi julgado um sinal de Deus. E alguns homens desertaram antes da partida definitiva. E por falar em Deus, almirante, dizem que a sua expedição tem caráter religioso. Almirante, ela seria assim como a preparação de um caminho de fuga para as vítimas da intolerância religiosa na França? Intrigas. E tanto são intrigas que os 2 chefes religiosos de meu país, o almirante Coligny, protestante, e o cardeal de Lorena, católico, ambos estiveram de pleno acordo em apoiar. Basta que o senhor converse com alguns dos fidalgos e oficiais que vieram comigo. Aí está meu jovem sobrinho imediato, Bois-le-Comte, e o próprio frade franciscano André TV, além de tantos outros católicos. E a recepção que teve aqui? Oh, magnífica. Basta que o senhor verifique que centenas de índios estão trabalhando para nós. Pretendo incentivar as trocas de objetos com eles. No entanto, ouvi murmúrios sobre ordens suas. O senhor não entende disso. As ordens a que se refere foram as que baixei logo depois de chegar, proibindo que os brancos mantenham relações com as índias. Sei o que faço. Almirante, se não é indiscrição, eu gostaria que nos informasse sobre a sede da povoação. Optei por aquela ilha ali adiante, bem perto da margem. O senhor pode ver que nela os trabalhos de construção do Forte Coligny já vão bem adiantados. Almirante! Chamam da ilha! Até mais ver, meu jovem. Tenho muito de que me ocupar. Muito obrigado, vice-almirante Nicolau Durand de Villegagnon. Rio de Janeiro, 31 de dezembro, 1555, urgente. Nesta região, também chamada pelos franceses de Rivière de Guanabara, graves acontecimentos estão tendo lugar. Estourou violenta discórdia entre católicos e protestantes. As relações com os índios vão se deteriorando em função das violentas medidas de disciplinação tomadas por Villegagnon. O ambiente na fortaleza de Coligny é dos mais tensos, principalmente porque não há mais vinho e a comida é de péssima qualidade. Rio de Janeiro, fevereiro de 1556, urgentíssimo. A guarda escocesa do vice-almirante Durand de Villegagnon descobriu e abortou um complô contra a vida do comandante. Segundo apuramos, tudo começou quando o vice-almirante quis obrigar o intérprete francês a se casar com uma índia de há muito sua companheira. Foi ele quem chefiou o fracassado atentado. Informa-se que uma epidemia de peste atingiu os tamoios que trabalham na ilha. O número de mortos sobe a 800 e os rebeldes franceses asilados no continente incutem nos indígenas a ideia de que a epidemia se deve a Villegagnon. Sem água e sem gêneros, a ilha de Serigipe, sob ameaça permanente de ataque dos índios, vive momentos dramáticos. Villegagnon é abertamente acusado de comer do bom e do melhor enquanto seus soldados passam fome e sede. Alguns chegam a murmurar que ele estaria desviando para o seu próprio bolso grande parte das 10.000 libras recebidas de Henrique II. Bois-le-Comte, jovem sobrinho do comandante, foi mandado à França a fim de trazer reforços e mantimentos para a pequena povoação. Com ele, vieram agora em março, além de soldados, frades, fidalgos e colonos, 5 francesinhas, que são as primeiras a pisar o Rio de Janeiro.
Num esforço de reportagem, vamos entrevistar a Rainha de França. Sua Majestade, a Rainha! Trata-se da Rainha Marie Stuart, que conta agora menos de 17 anos de extraordinária beleza. Majestade... Permito-lhe todas as indiscrições que desejar. Muito obrigado, Majestade. Quando foi rainha pela primeira vez? Exatamente aos 6 dias de nascida na Escócia, quando morreu meu pai. E como Vossa Majestade veio a ocupar o trono de França? Quando meu pai morreu, Henrique VIII da Inglaterra exigiu que eu fosse prometida em casamento a seu filho Eduardo. Ficou combinado que, ao atingir 10 anos, seria mandada para Londres. Mas, quando Henrique VIII morreu, exigiram que eu fosse imediatamente. A Escócia rebelou-se e os ingleses mandaram um exército para buscar-me de qualquer maneira. Só numa batalha morreram mais de 10.000 homens. Minha mãe conseguiu esconder-me num convento inexpugnável. Foi então que o rei Henrique II de França, que Deus o tenha em sua santa guarda, pediu minha mão para o seu filho. E o Insuperáveis conseguiu burlar a vigilância inglesa e trazer-me à França. E Vossa Majestade pode revelar o nome desse comandante francês? Com o maior prazer. Ele comanda a expedição que nas terras do Brasil implanta a França Antártica. Parece-me que no rio Guanabara. É o vice-almirante Nicolau Durand de Villegagnon. Paris, dezembro 1559. O vice-almirante Durand de Villegagnon acaba de retornar à corte francesa, tendo entrado no Louvre, nas suas roupas mais coloridas, informando ter trazido do Rio de Janeiro, ao qual chama de Guanabara, 600 de índios. Villegagnon recusa-se terminantemente a fazer qualquer comentário em torno da situação no Rio de Janeiro. No comando da França Antártica ficou seu sobrinho, o jovem Bois-le-Comte. Salvador, dezembro 1559. A coroa portuguesa apresta-se para, sob as ordens de Mendes Sá, expulsar os franceses do Rio de Janeiro, tendo enviado sob o comando do capitão Mor Bartolomeu Vasconcelos da Cunha uma esquadra destinada ao ataque às posições gaulesas. Junto à expedição comandada pelo próprio governador Mendes Sá, viaja um dos nossos melhores repórteres que falará diretamente do teatro dos acontecimentos. Bom dia, senhores ouvintes. Nesta manhã de março de 1560, entramos na Barra do Rio de Janeiro, com uma esquadra que se compõe de 2 naus, 8 embarcações pequenas, um bergantim de remos e canoas de guerra dos índios de São Vicente. Estou a caminho do camarote do governador, onde o capitão mor da esquadra e os outros comandantes discutem os planos de batalha. Junto deles está o jesuíta Manuel da Nóbrega. Todos os capitães são contrários ao ataque. Nóbrega e Mendes Sá insistem na ação imediata. E atenção, ouçam o final da reunião do alto comando da esquadra. Sou da mesma opinião da maioria. Acho que não estamos em condições de atacar os franceses naquela ilha. Mais ainda, quando sabemos que suas forças se elevam talvez a 1.500 homens, quase todos índios, mas bons atiradores. E o forte está muito bem artilhado. Comando esta expedição por ordem da Rainha Regente. Vejo os mesmos perigos que os senhores, mas vamos atacá-lo. Governador, temos pouca gente e quase toda a gente do mar. Sei que somos poucos, mas nem por isso deixaremos de lutar. Sua missão e a minha é esta, capitães. Padre Manuel da Nóbrega tem razão. Esta terra é nossa empresa. Vamos à luta como ele nos aconselha. Aguardem alguns instantes, porque estaremos presentes à entrega do ultimato do governador Mendes Sá ao comandante francês.
Bois-le-Comte. Aqui está o emissário da esquadra portuguesa. Pois que fale. Diga o que tem a dizer. Sois vós o senhor de Bois-le-Comte, sobrinho do senhor vice-almirante de Villegagnon? Podes falar, repito. Meu senhor Mendes Sá manda dizer-vos. É o rei de Portugal, meu senhor, sabendo que Villegagnon, vosso tio, lhe tinha usurpado esta terra, mandou protestar junto ao rei de França, o qual lhe respondeu que, se cá estava vosso tio, era sem permissão dele, e que a ele fizéssemos guerra pondo-o para fora. E posto que já aqui não acho, estáis vós em seu lugar, intimo-vos, em nome de Deus, de vosso rei e do meu, que logo largueis a terra alheia, partindo em paz, ou experimentareis os danos decorrentes da guerra. Tenho dito. Ouvida a petição de vosso chefe, peço que a ele transmita que não é atribuição minha julgar da propriedade destas terras do Rio de Janeiro. Eu aqui estou para cumprir aquilo que me determinou o senhor de Villegagnon, meu tio, sustentar e defender esta fortaleza. E isto hei de cumprir mesmo que seja à custa da minha vida e da vida dos meus companheiros. Portanto, rogai a vosso senhor, e em meu nome, que não seja assassino e que parta em paz. Vivemos os últimos minutos que antecedem a batalha. Os barcos acessam seus canhões para a ilha. Eu a vejo bem daqui. Só um pequeno porto interrompe os penedos que a cercam. Da circunferência dos recifes e do anel de rochas naturais, os franceses fizeram algo de solidamente fortificado. É a ilha de Serigipe, base do Forte Coligny, da qual a poucos minutos do meio-dia de sexta-feira, dia 15 de março de 1560, as naus vão se aproximando, enquanto as forças de desembarque levam artilharia para o ponto vulnerável da ilha. É o inferno de ferro e fogo por todos os lados. Alguns barcos já atingiram a ilha. E entre os combatentes, um jovem está sempre na primeira linha. É Estácio de Sá, sobrinho do governador. Durante todo o dia de sexta-feira e pela noite adentro, por todo o dia de sábado, até se cair da noite, são 36 horas de combates ininterruptos. Meia-noite. Silencia o forte. Pequenas embarcações rumo ao continente. Estamos começando um novo dia. O 17 de março de 1560. Domingo. Ei, governador! Capitão Estácio! Fale! Que houve na ilha? Vitória! Vitória! Fugiram quase todos! Fale! Estávamos lutando naquele pequeno braço de praia, quando o mulato Miguel Coutinho e o Afonso Martins Diabo gritaram que os franceses estavam em fuga.
Com isso, os outros cessaram a luta. Miguel e Diabo e mais alguns homens haviam localizado os paióis. Tomaram conta deles, deixando os dois fortes sem munição. Já não tinham mais água. Estavam perdidos! Por ordem do governador, o Forte Coligny está sendo arrasado a tiros de bombarda. Enquanto a expedição se apressa para partir depois de ter feito 114 prisioneiros, vamos ouvir uma última palavra do jesuíta Manuel da Nóbrega. Foi feita a vontade de Deus. E por fortuna, a capitulação dos franceses veio no momento exato em que as nossas munições se acabavam e o governador já estava pensando em recolher a artilharia que havíamos desembarcado. Louvado seja Deus. E é pena que tenhamos de abandonar a terra do Rio de Janeiro. Mas não temos gente para deixar aqui. Muito obrigado, jesuíta Manuel da Nóbrega. O jovem capitão Estácio de Sá regressou de Portugal neste fim de 1563 com ordens da rainha regente Dona Catarina para fundar uma cidade no Rio de Janeiro. A destruição do Forte Coligny não satisfez a coroa portuguesa. Pelo contrário, críticas acerbas foram feitas ao governador Mendes Sá por ter abandonado o Rio. Partiu a esquadra sob comando de Estácio. No Espírito Santo embarcaram o capitão Belchior de Azevedo e o chefe Temininó Araribóia. E atenção, porque nesta madrugada de 30 de março de 1564 vai falar o correspondente de guerra a bordo da nau Capitânia Santa Maria. Em meio à violenta tempestade, o capitão Estácio de Sá cruza em retirada a barra do Rio de Janeiro. Vamos retornar! Mestre, transmita as ordens. É preferível morrer lutando lá dentro do que naufragar aqui fora. Foi quase um milagre. Milagre duplo. Milagre que nos salvou da tempestade e nos restituiu à Bahia, a tempo de socorrer a pequena expedição do jesuíta Manuel da Nóbrega, fundeada na ilha de Serigipe. Capitão Estácio, foi a mão divina que nos impediu de prosseguir esta madrugada. Nóbrega chegava ao Rio de Janeiro e passou por nós em meio à tempestade. Se não voltássemos, Padre Nóbrega e seu punhado de homens teriam sido liquidados. Durante 2 meses, o capitão Estácio de Sá resistir aos tamoios, muitas vezes superiores em número. Sem os reforços que mandara pedir ao Padre Manuel da Nóbrega, foi obrigado a deixar o Rio de Janeiro, para onde a tempestade forçou a voltar. Os navios vão partir para São Vicente, de onde reforçados retornarão para cumprir a missão de Estácio de Sá: fundar uma cidade. E atenção para este despacho urgentíssimo. São Vicente, 22 de janeiro de 1565. Após 9 meses de preparativos, de marchas e contramarchas e de alistamento de brancos e índios, a esquadra sob o comando do capitão Estácio de Sá levantou ferros hoje rumo ao Rio de Janeiro. O capitão viaja na Santa Maria. Recordas que Estácio de Sá foi nomeado em 1559 para o comando da Galé Conceição com um ordenado mensal de 2.000 réis e uma ajuda de custo de 500 réis.
A reportagem teve a oportunidade de assistir a um dos últimos diálogos entre o jovem capitão e o grande incentivador da expedição, Padre Manuel da Nóbrega. Perguntou-lhe Estácio: Padre, que contas darei ao rei se deitar a perder esta armada? Ao que Nóbrega lhe respondeu imediatamente: Vai, Estácio. Eu darei contas a Deus de tudo. E se for preciso, irei diante do rei para responder por você. Acompanham a esquadra o padre Gonçalo de Oliveira e o irmão José de Anchieta. E voltamos a falar com o nosso correspondente a bordo da esquadra que navega rumo ao Rio de Janeiro. Hoje, 27 de fevereiro de 1565, 35 dias depois da partida de São Vicente, estamos fundeados numa ilha próxima à entrada do Rio de Janeiro. Desgarramentos, encalhes, temporais, desânimo, indisciplina, sede e fome abateram-se sobre a esquadra. A nau Capitânia, conduzindo Estácio, não chegou ainda a esta ilha. A sede gera o pânico, e não são poucos, brancos e índios, que levantam clamores pretendendo voltar. Que se reflete neste encurvado e aparentemente doente irmão José de Anchieta. Grande intérprete da língua dos índios, catequista carinhoso, que conquista pela palavra e repudia as armas, vem de realizar missão de pacificação entre os tamoios, só quebrada pelos que habitam o Rio de Janeiro. A este homem se deve o que ainda resta de disciplina e de esperança dentro da tropa. Não há mais nada para comer. O que tinham na ilha secou. Padre. Engana-se, meu amigo. Não sou padre. Sou um simples e modesto irmão da Companhia de Jesus. Meu superior ali está, Dom Gonçalo. Irmão Anchieta, acredita que a esquadra conseguirá chegar ao Rio inteira? Tenho fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Esta missão é uma missão do seu agrado. Ele há de nos ajudar a cumpri-la. Após a espera da nau Capitânia e dos barcos desgarrados, dei-lhes garantia de que chegarão mantimentos antes que o sol se ponha. Oh, louvado seja Deus! Bendito seja nosso Senhor Jesus Cristo! Depois do verdadeiro milagre representado pelas chuvas, os capitães dos barcos que aqui estão resolveram em conselho, apesar dos apelos de Anchieta, entrar barra adentro e enfrentar os tamoios de qualquer maneira. Falando esta reportagem, um deles afirmou taxativamente: é preferível morrer combatendo a morrer de fome. E temos sempre a esperança de vencê-los para tomar-lhes alimentos e ocupar a terra ao desembarcarmos. E atenção para esta informação de última hora, de uma ilha próxima do Rio de Janeiro em 28 de fevereiro de 1565. Graças aos apelos de Anchieta, os capitães não partiram e os índios, em sua maioria, permaneceram firmes por mais 24 horas, prazo concedido ao jesuíta. Já os navios sem breu para tapar-lhes as fendas abertas nos temporais começam a fazer muita água, e os tripulantes passam as noites a movimentar as bombas para que não afundem. De uma ilha próxima do Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 1565, urgentíssimo. Sob os gritos e o entusiasmo das tripulações, dos índios e dos comandantes, arribaram à ilha 3 navios sob o comando do capitão João Andrade de Ilhéus. Os gêneros que trouxeram foram devorados com sofreguidão. O entusiasmo é indescritível e Anchieta chorou de emoção. Amanhã pela manhã a esquadra levantará ferros rumo ao Rio de Janeiro, cuja barra está quase à nossa proa.
Nenhuma notícia, no entanto, se teve até agora da nau Capitânia, que conduz o capitão e comandante em chefe da esquadra, Estácio de Sá, assim como um outro navio que está desgarrado. Estamos tentando contato com o nosso correspondente a bordo da esquadra. Atenção, atenção! Estamos vivendo o dia 1º de março de 1565, a bordo da nau Capitânia de Estácio de Sá. Chove. Temos de través o Pão de Açúcar. A bordo das naus, dos bergantins e das canoas índias que nos seguem, a determinação estampada em todas as faces, dos marujos, índios e mamelucos, aos capitães e morubixabas, é a mesma. Fincar pé definitivamente nestas terras. E enquanto, sob a chuva, a esquadra se dirige para uma enseada entre o Pão de Açúcar e o Morro Cara de Cão, eu vou tentar colher algumas palavras deste que é, sem dúvida alguma, juntamente com o capitão Estácio e o padre Nóbrega, o pioneiro desta empresa. Irmão José de Anchieta, gostaria de ouvir seu juízo sobre o capitão Estácio de Sá. O capitão Estácio é muito amigo de Deus e muito afável. Nunca descansa de noite ou de dia, sendo sempre o primeiro nos trabalhos. Largar ferros! Recolher o velame! Todos à manobra! A sorte está lançada. Os batéis começam a descer. Ali naquela nesga de terra diante de nós, vai ser fundada uma povoação. E é neste momento, no momento do desembarque em terras do Rio de Janeiro, sem que os inimigos tenham vindo molestar as manobras, que vou levar a todos que nos ouvem algumas breves palavras deste capitão, de aproximadamente 25 anos de idade, e que no máximo com 20 lutava bravamente na batalha que derrotou os franceses de Villegagnon em 1560. Capitão Estácio, vai desembarcar assim mesmo, sem a preocupação da proximidade dos inimigos franceses e tamoios? Uma primeira noite em terra, capitão, sem defesas maiores, não será perigosa quando seus efetivos são tão pequenos? Hoje, agora, ali, vou instalar a povoação de São Sebastião do Rio de Janeiro. Vim para ficar. Eu e meus homens pouca importância damos à presença dos tamoios e dos franceses. Os arcos e flechas, ainda que velozes, não nos hão de causar grandes danos. Ninguém ignora o fim pelo qual estamos aqui. Não nos intimida a jactância arrogante do inimigo. Vou passar a primeira noite em terra e meus homens a passarão comigo. Muito obrigado, jovem capitão Estácio de Sá. A noite já é fechada neste 1º de março, entre o Pão de Açúcar e o Morro Cara de Cão. De longe, vem o monótono bater dos tambores tamoios. Parece um canto de morte vindo do fundo do largo Rio de Janeiro. Soldados portugueses, índios de São Vicente, temeninós do Espírito Santo, entre eles Araribóia, índios de Piratininga convertidos, homens de Ilhéus e de Salvador, mamelucos, e mais os 2 jesuítas Anchieta e Gonçalo. Todos numa mistura de raças e regiões, ajudam seu comandante em chefe, o moço que é o primeiro nos trabalhos. Erguem a paliçada, a tranqueira, a cerca que delimita uma fortificação rudimentar para a primeira noite. À luz de pequenas fogueiras, cada um faz o seu trabalho. Alguns já roçaram a terra e todos cortaram madeira e lenha. Levanta-se a povoação, a qual Estácio deu como símbolo as flechas de São Sebastião. E atenção, porque neste momento vamos transmitir diretamente desta pequena nesga de terra firme entre o Pão de Açúcar e o Morro Cara de Cão. Vamos transmitir a palavra do capitão Estácio de Sá. Nossa
Soldados e companheiros, poucas palavras bastam para os ânimos briosos e resolutos. Chegamos ao extremo, ou de perder a vida com honra no campo da imortalidade, ou de ganhar os louros que hão de cingir as frontes de glória, tirando a vida aos que opuserem a menor resistência ao cumprimento das ordens reais de consolidar nos domínios da coroa este terreno que os inimigos ocupam. Não há tempo nem oportunidade para recuarmos, porque de um lado nos cercam estas penhas e de outro as águas do oceano. Pela direita e pela esquerda, os inimigos. Só podemos romper o cerco debandando-os. Eles não são tão difíceis de serem vencidos como aqueles penhascos, nem recusam dificultosa passagem como o oceano. Os seus estrondosos alaridos soam desagradavelmente em nossos ouvidos, mas não amedrontam nosso constante valor. Lembremo-nos da justiça dos nossos motivos para castigo e escarmento deles, para que conheçam quão caro lhes custará a infidelidade e a má-fé com que faltaram aos pactos de união conosco, preferindo a dos horríveis inimigos nossos e da nossa santa religião, que tem em seus corações a nossa ruína. Rompam já os ecos da vitória que sobre eles alcançaremos por cima daquelas altas montanhas que a órgãos se assemelham, e o seu sonoro eco chegue agora às extremidades da terra, levando-lhes o nosso braço forte, a mortandade e estrago até as mais recônditas brenhas. Conheça, El Rei, a pátria, o Brasil e o mundo todo, o nosso denodado valor. Levantemos a cidade que ficará por memória do nosso heroísmo e exemplo de valor às vindouras gerações, para ser a rainha das províncias e o empório das riquezas do mundo. São Sebastião do Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 1567. Assistido por seu tio, o governador Mendes Sá, por seu primo, Salvador de Sá, e por seu grande amigo José de Anchieta, acaba de falecer, quase que no mesmo local em que plantou a semente da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, o jovem capitão Estácio de Sá. Desde que 1º de março de 1565 fixou-se entre o Morro Cara de Cão e o Pão de Açúcar, esse homem, que hoje desaparece com menos de 27 anos, manteve luta sem trégua. E agora que a trégua final chegou com a vitória definitiva sobre tamoios e franceses, uma flechada que o atingiu no rosto na batalha decisiva de Uruçu-Mirim, em 20 de janeiro, não permitiu pudesse desfrutá-la por mais de 30 dias. E assim mesmo, em seu leito de dor, seu corpo de herói moço, de comandante de tantas vitórias, vai ser enterrado na capelinha coberta de palha, por ele mesmo mandado erigir, em louvor de São Sebastião, padroeiro da cidade que fundou. Como te disse Manuel da Nóbrega, São Sebastião do Rio de Janeiro e o seu povo jamais esquecerão as palavras finais da tua fala, quando aqui puseste os pés, para jamais daqui sair. Levantemos a cidade
que ficará, por memória do nosso heroísmo e exemplo de valor às vindouras gerações, para ser a rainha das províncias e o empório das riquezas do mundo.